Amém? Vamos lá? 2 textos. Isaías capítulo 61, versículo 2 a 4. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Olha agora, olha. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em suas justiças serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas há gerações e gerações. Você pode dizer um amém aí? Pode? Olha, vamos lá? Outro texto, só voltar algumas páginas ou mexa no seu celular aí. Isaías capítulo 58, versículo 11 e 12. Vai apropriando, vai pegando a palavra para você. O Senhor guiará vocês constantemente. Ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde a água não para de correr. Olha isso, olha que eu vou ler aqui, ó. Seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Vocês serão conhecidos como o povo que reconstruiu seus muros e restaurou suas ruas e casas. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, só a leitura da Tua palavra é uma pregação para a nossa vida. Nós tínhamos que agora ficar aqui meditando sobre essa leitura, extraindo dela, Senhor, a revelação. Mas, ó Deus, o Senhor conhece as nossas limitações, a agitação dentro de nós. Por isso, ó Deus, usa da minha vida aqui para falar alto, para falar corações e mentes. Usa mesmo, Senhor, possamos sair daqui dizendo: que palavra Deus queria falar comigo. Faz isso conosco, Senhor. Nós valorizamos agora a Tua palavra. Cada um de nós agora nós dizemos aqui que precisamos dessa palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Deus quer falar com você. Gente, quem caminha comigo aqui mais tempo, né? Quem me conhece, quem está comigo assim já há bastante tempo, sabe que eu sou um pouquinho agitado. Meu espírito é um pouquinho agitado, né? Eu sou aquele que o pezinho fica assim, batendo assim. Parece que tem um relógio dentro de mim que ele corre, né? E eu vejo esse relógio. Por ser assim, por ser dessa maneira, por ser agitado assim, uma coisa que para mim, assim, inaceitável, me incomoda demais, é perder tempo. Perder tempo. Então, para mim, nessa minha agitação, assim, que eu vejo o relógio andando, eu não quero perder tempo, eu quero ganhar tempo, eu quero ter tempo para não fazer nada. Mas eu não quero ficar numa angústia que o tempo foi e eu não fiz. Eu não quero isso, para mim não vai, né? Então, por exemplo, por causa dessa agitação dentro de mim, do tempo, o que eu faço, né? Por exemplo, se vai começar, tudo que vai começar, eu sei que vai começar, tal hora, eu já me preparo. Não consigo, gente, chegar atrasado, nem naquilo que eu quero chegar atrasado. Eu me programo e aquilo, eu sei que é a hora, então eu já me programo, né? Terminar as coisas, por exemplo, né? Aqui na Cari a gente faz as coisas, quem já me viu sabe como é que eu sou, né? Vai terminar 10 da noite,
né? O pessoal já olha para mim, quando é 10 para as 10, mais ou menos assim, eu já começo assim, vamos preparar para ir embora? E aí vai pegando, vamos só preparar, não vai acabar, mas vamos preparar. Já vai pegando uma cadeira, um lixo, né? Quem tem que chamar Uber, já chama Uber. Quem tem que chamar o pai, né? Aliás, o pai já tem que chamar quando chega. Porque tem pai que o filho liga, na hora que está acabando, o pai fala assim, já estou indo. O que quer dizer já estou indo? Quer dizer, eu vou tomar banho, passar no supermercado, e depois eu chego aí, para pegar você. Então, tinha que já chamar o pai, na hora que começar a programação, já fala, pai, daqui a pouco acaba, né? Então, nessa agitação de não querer perder tempo, de querer, né? Porque o tempo, ele não para. Você pode falar isso para alguém do lado assim, o tempo não para. Palavra de hoje que eu quero estudar com você, vamos lá, vamos estudar isso aí, olha, o tempo não espera. Você deveria anotar algumas coisas aí, estudar a palavra junto comigo aqui. Eu não vou falar sobre tempo, não é sobre o tempo que eu vou falar. Eu só quis valorizar isso com você, por causa daquilo que nós vamos estudar hoje. Aquilo que nós vamos ser ministrados hoje, não pode ser para amanhã. Amanhã é tarde. Aquilo que nós vamos ser ministrados hoje é algo do qual isso tem que ser importante para você, o tempo. Esse reloginho correndo dentro de você, você tem que falar assim, eu tenho que aproveitar melhor esse tempo para fazer isso que eu fui chamado para fazer. É a palavra de hoje que eu quero ministrar com você, né? Nessa minha agitação, nessa minha aflição de não perder tempo, eu não consigo, é algo meu aqui, né? Estou só confessando com vocês algumas coisas. Essa agitação, eu olho o tempo e eu falo assim, ó, vamos lá, que aí dá tempo da gente, do quê? Fazer nada. Dá tempo para sobrar tempo, né? Então, por exemplo, se um dia você me vê, a Eloíde que vê isso, né? Se você me vê na fila de caixa, assim, andando assim, eu estou procurando a melhor caixa do supermercado. Eu já não gosto do supermercado, mas eu fico andando, de lá tem 10 caixas, eu vou olhando, sabe o Unidu Unité? Então eu vou olhando, mas não adianta, eu sempre erro. Que aí eu entro naquele que acaba a bobina, e a bobina não está com a mulher do caixa, está com a outra, que ela acende a luz e manda chamar. Geralmente é assim, a Eloíde vê uma aflição em mim, porque parece que o meu relógio, ele começa a fazer assim, ó, correndo, né? Eu estou falando isso para você, porque eu vou pregar para você aqui com desejo no meu coração, que você saia daqui, levantando daqui, para fazer isso hoje. Porque quem espera, não faz nenhuma coisa nem outra. Lá em casa tem uma pergunta lá que eu fico sem resposta, né? A gente tem os compromissos nossos, tal, as coisas da igreja, tem as coisas, e eu olho para eles assim, eu vejo eles assim, aí eu pergunto, por que você não toma banho? E a resposta é assim, estou esperando. Eu falo, Zé, você está esperando, por que não toma banho? Né? E fica assim um esperar, sabe? Um esperar, não, estou esperando a hora. Que hora, rapaz? Você já toma banho, já vai lá. Nós somos assim, esse é um erro gravíssimo, a gente espera. E tem muita gente assim, vivendo dessa maneira. Está aí esperando, e aí vai chegar uma certa hora da vida que vai falar assim, não aconteceu. Mas era você que tinha que ter feito. Era você que tinha que ter ido lá. Você tinha que ter antecipado. Você tinha que ter preparado. Olhe para mim. Deus nos deu vida. Quem está vivo aqui, diga amém. Aleluia, isso é um milagre. Vivos, nós temos que fazer coisas pelas quais fomos chamados, está escrito. Primeiro texto que eu li, e agora eu volto com você nas escrituras, por isso que eu estou falando, o tempo não espera. Eu quero falar com você sobre algo que é um chamado para nós, que é, nós somos chamados para restaurar, reconstruir, renovar. O tempo não espera, você não pode, amanhã eu vou começar a reconstruir, não, é hoje.
Não, amanhã eu vou restaurar. Não, é hoje, é agora. Isso não pode, não dá tempo. Você tem que fazer tudo enquanto pode. Quem entendeu isso? E há um erro nosso, e aqui eu vou estar falando muito sobre isso. Nós temos um erro dentro de nós muito forte de esperar. Nós estamos como que esperando que algo, não, é você. Deus te deu a vida, Ele salvou você, Ele te abençoou, Ele te colocou de pé para você fazer isso. Você restaurar todas as coisas, você trazer vida. Esse lugar aqui, esse que nós estamos aqui, fundo do bairro, Paraíba está ali, ó, atrás. Esse lugar aqui, esse final, isso aqui era uma biqueira, isso aqui, terreno. Ali, uma empresa falida, ali do outro lado, isso aqui não era nada. As pessoas, elas vêm aqui, elas chegam aqui, que vieram aqui há muito tempo e nunca mais voltaram aqui, e elas chegam aqui, vê luz acesa, a rua está com holofotes, a igreja está com a luz acesa, tem um barulho agora, e elas falam assim: rapaz, como isso aqui mudou? Por quê? Porque a igreja chegou. A igreja, ela restaura, ela reconstrói. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Nós temos esse chamado dentro de nós. Ele nos deu vida para nós reconstruirmos, restaurarmos todas as coisas, trazer luz aonde havia trevas. O Espírito de Deus está sobre nós, pelo que o Senhor nos ungiu, para ordenar acerca de quem está caído, abatido, triste. Receba alegria. Você entende isso? Isso é um chamado. Aí você fala: pastor, mas por que você está falando do tempo? Porque você está esperando algo do qual você já tinha que estar restaurando, reavivando, renovando, reconstruindo. Porque em você há um chamado. Você vai fazer o novo de Deus ser estabelecido. Mesmo que tudo está vindo dando errado, tudo está meio que, mas há um chamado sobre a sua vida. O Espírito de Deus está sobre você. O primeiro texto que eu li, ele fala que Ele vai nos colocar de pé, Ele vai nos levantar, Ele vai nos posicionar, Ele vai mudar a nossa vida. Olha, vai recebendo isso, olha. E nós vamos viver coisas extraordinárias, coisas incríveis. Mas para quê? Para quê? Aí está lá escrito. Para quê? Para reconstruir as antigas ruínas. Olhe para mim só um minuto só. A alegria de Deus na sua vida vai ser de tal forma contagiante, que vai ser como uma restauração de alegria em lugares onde havia choro. Você, o Espírito de Deus sobre você, a ação de Deus sobre você. Olha, eu estou aqui imaginando você no seu trabalho, você lá naquele lugar onde Deus plantou você, lá naquela escola, naquela empresa, naquele lugar. Há em você um espírito restaurador de alegria, de vida, de cura em você. Há uma luz sobre a sua vida. Quem pode dizer amém? Pastor, estou passando por tanta luta então, mas não apaga a luz de Deus sobre a sua vida. Então ele está dizendo aqui, olha, reconstruir antigas ruínas, restaurar os lugares desde muito destruídos e renovar as cidades devastadas já, gerações já que nada dá certo, gerações já está vindo já de muito tempo, mas em você tem um chamado, e o tempo não espera, você vai restaurar. Amém? Segundo texto que eu li, ele fala que vai cuidar de nós. Gente, nós passamos por situações que a gente não quer, a gente não espera, né?
é a nossa humanidade, é estar onde estamos. Haverá um tempo da nossa vida que nós vamos estar num lugar que aquilo que as pessoas mais querem, mais valorizam, nós vamos pisar, é ouro. Não haverá lágrima mais, não haverá choro, não haverá pranto. Mas hoje, a nossa humanidade, o lugar onde estamos hoje, nós estamos sujeitos a todas as coisas. Mas olha só, mas Deus diz, mas eu cuidarei de vocês. É lindo isso, porque Ele fala para nós, Ele fala assim, vocês vão ser para mim como um jardim. Não é um mato abandonado, é um jardim regado. E em vocês vou fazer uma fonte que nunca vai parar de jorrar água. Olha o que ele fala. Ele fala isso. Mas aí para que isso? Por que que Ele vai cuidar tanto de você? Por que que Ele vai cercar tanto você com cuidados? Por que que as mãos dele permanecem estendidas sobre a sua vida? Por que que os olhos dele permanecem voltados para você? Por que que os ouvidos dele estão como que assim, olha, para você? Por quê? Aí ele fala assim, porque você vai ser conhecido como o povo que reconstruiu os seus muros. Gente, é lindo porque não é que nós somos abençoados e as coisas continuam como estão, não. Vai acontecer uma restauração. Você crê nisso? Vai acontecer. Você vai levantar seus muros, você vai restaurar ruas e casas. Você vai fazer isso. Crê nisso? Vamos lá, eu queria estudar agora com você. Claro, a gente vai buscar nas Escrituras. Por que que isso não está acontecendo? Por que que não acontece? E o tempo, gente, assim, eu quis mostrar para vocês uma aflição pessoal, que o tempo ele está correndo e nós precisamos nos levantar. Há um relógio que não para, né? O tempo ele não está esperando, e talvez você espera. Por que que você não faz? Por que que você não começa? Por que que você não dá um start? Por que você não busca em Deus algo? Eu tenho falado com algumas pessoas nesses últimos dias, e eu creio que é a palavra de Deus mesmo que está dirigindo, né? Se você está aqui e ouviu, você vai saber o que eu estou dizendo. Eu tenho falado, faz um propósito com Deus. Faz um propósito com Deus, né? Entra aí num propósito com o Senhor, talvez de orar essa semana inteira, de ler essa semana. Faz um propósito, dá um start na sua vida, para que coisas sejam ativadas em você. Crê nisso? Então vamos ver aqui, gente, por que que a gente não começa essa reconstrução? Por que que a gente não paga esse preço da restauração, de trazer de volta, né? De renovar? Primeira coisa, conceitos errados. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre coisas que estão vindo e que, preste atenção, não é Bíblia, né? Não é Bíblia. Eu vou falar algo aqui, gente, nem tudo é Bíblia. Algumas coisas não passam de para-choque de caminhão. Cuidado que você estava na Dutra, o caminhão passou, estava escrito algo ali embaixo assim, e você achou que era Bíblia, que não é Bíblia, que é um para-choque de caminhão que está escrito, né, Alex? Estava escrito lá, mas não é Bíblia, tem nada a ver com Bíblia. E aí você sai repetindo, dizendo, como o salmista diz, o salmista nunca falou isso. Foi o caminhoneiro que pôs lá. Tem muita crendice, muita coisa aí que está sendo, sabe, como que repetida, milhares e milhares de anos aí, e aí nós vamos repetindo um conceito errado. Jó 42, gente, esse texto, Jó capítulo 42, esse ano eu já falei dele aqui mais de 10 vezes. Jó capítulo 42, você deveria até decorar. Jó, ele está vivendo esse momento e ele está debaixo de conceitos, debaixo de pessoas falando algo. Mas está errado, precisa ser reconstruído. Desconstrói um conceito errado
Não, não foi isso. E aí você constrói algo certo. Por que as pessoas não estão? Porque ouviram errado, ouviram uma informação. Por que você está parado, esperando? Porque você ouviu algo errado. Não é para esperar. Vamos, marche. Diga ao povo que marche, ande. Você vai atravessar. Você vai levar esse povo. Você vai restaurar. Você pode dizer amém? Você, o tempo não espera. Jó 42, 2 e 3 fala assim, olha: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Olha, conceito errado. São 42 capítulos o livro de Jó. Nós estamos no último. Ele está falando com Deus. Perguntaste: quem é esse com tanta ignorância, com tanto conceito errado, com tanta informação errada? Quem é esse? Ele fala: sou eu. Sou eu. Quem questiona, né, a sabedoria do Senhor sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Um dia, eu atendi um pai aqui, já faz alguns anos já, e eu vi uma aflição no coração desse pai. Ele olhava para o filho dele e lembrava do pai dele, e ele estava numa crise, numa aflição, e a aflição dele é ele não conseguia fazer com o filho dele o que o pai fez com ele. E a informação que ele tinha era do pai. Então todo o conceito que ele tinha de paternidade era o pai. Só que ele não estava conseguindo fazer com o filho. E eu falei: o que foi? Ele falou assim: pastor, meu pai nunca me deu nada. Meu pai, ele pensava assim, que ele tinha que tornar minha vida o mais difícil possível para eu me tornar homem. Então meu pai não era assim pedir, a gente já nem pedia, porque é um absurdo pedir algo, a gente não pedia, e ele não dava, e além de não dar, ele dificultava, tornava a nossa vida assim bem dura, já era dura, mas ele apertava mais ainda, querendo provocar em nós o ser homem. E agora eu estou aqui, agora eu tenho meu filho, mas eu não quero, eu não consigo fazer isso. E agora eu vejo meu filho pedir coisas para mim, eu estou em crise, porque eu não sei se eu repito o que o meu pai fez comigo. Quando a Eloí ficou grávida do Renan, o meu primeiro filho, a minha oração, né, orava todo dia. A minha oração era essa: Senhor, não deixa o Renan passar a vergonha que eu passei. Eu nunca orei pedindo assim: Deus, que o Renan passe as vergonhas que eu passei para ele ser melhor que eu. Nunca orei isso, nunca na minha vida. Aliás, eu orava: Senhor, que ele nunca passe vergonha que eu passei por não ter, que ele nunca passe. E que ele seja melhor do que eu, por não ter passado as vergonhas que eu passei. E se tornou melhor que eu e não passou por nenhuma vergonha. Nós estamos, conceitos errados nos faz repetir um erro. E talvez você esteja, mesmo tendo aceitado a Jesus, tendo Jesus na sua vida, por causa de um conceito, de uma formação que não é quebrada. Olha, o Espírito de Deus está sobre nós, e nós seremos conhecidos, não como um povo que piorou, mas um povo que melhorou todas as coisas. Você pode dizer amém? Nós vamos restaurar, nós vamos renovar, nós vamos refazer, e vai ser melhor do que antes. Crê nisso? Vamos lá, segunda coisa.
não conhecemos o original. O original, como é que era o original? Um restaurador não é uma pessoa só que tem habilidade, é uma pessoa que tem que conhecer história. E mesmo com tudo isso, ele tem que ter o original. Ele olha para o original. Ele não faz só ficar bonito. A ideia não é ficar bonito. A ideia é restaurar, trazer uma forma original, é levar aquilo ali ao começo, como era a coisa. Por que a gente não restaura? Porque nós não temos ideia do original, do melhor, do primeiro. Nós só temos o que a gente pegou. E aí o que nós pegamos está bom. Mas olha só, você vai fazer melhor. Você vai restaurar. Você vai deixar isso como era, como foi criado, né? Eu não sei se você já brincou. Eu lembrei dessa brincadeira aqui, telefone sem fio. Nunca que eu brinquei com isso, ouvi isso, a última falou que a primeira falou. Nunca. A primeira falou laranja, a última falou abacate. E você fica, meu Deus, como é que a laranja virou abacate? Porque a gente vai reproduzindo, sem conhecer o original, o que o primeiro falou. E vai se distorcendo no meio do caminho. As coisas vão se perdendo. O que Jesus veio fazer, e nós, a igreja, irmãos, por favor, você tem que se apropriar dessa palavra. Jesus veio, começou a fazer algo, e a igreja vai dar continuidade a isso. A igreja, ela é restauradora do plano original de Deus. Tudo que deu errado, mas pastor, a humanidade está se perdendo, ok, mas a igreja, ela vai restaurar o plano original de Deus. Essa é a nossa função. Por isso que nós zelamos pela Escritura, por isso que nós zelamos pelo culto, por isso que nós zelamos pelas ordenanças de Deus. As coisas mudam, tudo está mudando, a natureza muda, mas a igreja, nós continuamos olhando para Deus. O nosso plano é Deus para a nossa vida. Falando isso, eu vou ler esse texto para você. Porque se nós como igreja não restaurarmos isso, nós vamos nos perder. E se nós nos perdermos, o mundo não tem salvação. Porque o que o mundo espera é a manifestação da igreja sendo restauradora. A igreja que vai reconstruir, né? Jesus, ele veio falando, meu pai não é assim. Meu pai não é evangélico. Eu não vim criar cristianismo nenhum. Não, a ideia não era essa. Eu vim trazer vida. E vida em abundância. Eu não vim criar uma religião nenhuma, não vim nada. Ele fala assim, eu sou o caminho, não religião. Eu sou a porta. E ele não fala assim, e todo aquele que passa por ela achará. A religião fecha. A religião impõe algo. E ele fala, não. O texto que eu vou ler agora vai mostrar isso para você. Esse é o plano. Se nós somos restauradores, nós temos que olhar para o plano original. E falar, é isso aqui. Aí a gente reconstrói. Mateus 5, 43 a 47. Lê comigo, por favor. Ele fala, vocês ouviram o que foi dito. Amem seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque Ele faz com que o sol, olha gente, isso é importante, eu grifei aqui, ó. Ele, plano original dele, ele libera o sol sobre bons e maus, dá chuva tanto para os que fazem o bem como os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que o amam,
porque esperam que Deus lhes dê alguma recompensa. Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até pagãos, os pagãos fazem isto. Mas nós somos chamados para ser restauradores do plano original de Deus. E eu queria dizer algo para você aqui. Deus é amor. E nós precisamos, e o tempo, gente, não espera. Se faz urgente que a gente comece a amar. Você pode dizer amém? Terceiro, anote comigo aí, vamos lá. Não damos o devido valor. Aquilo que para nós, entende que eu vou falar assim, olha, por que a pessoa ela não reconstrói, não restaura, não dá brilho, não cuida, não faz algo? Porque não é valor para ela, não vale o trabalho, não vale. Quem é pai aqui e trabalha e sustenta seus filhos? Quem é pai e trabalha? Levanta a mão aqui. Vou mudar. Quem é pai aqui e rala? Ok. Estou falando isso porque assim, nós sabemos muitas vezes quanto custa algo, quanto que aquilo que você chega em casa está jogado na garagem, né? Porque para uma pessoa que tem 10 pares de tênis, o que está lá na garagem jogado, se um dia ele passar e enxergar, pega. Mas para quem só teve um quichute, por exemplo, quem tinha um quichute, o que fazia? Chegava em casa, o que fazia? Jogava na garagem? De jeito nenhum, passava pano, porque era o que ia para a missa. Esse ia para a missa, ia para o exame, ia para a escola, ia para o futebol, ia para a quadra, campo e areia. E o que a gente fazia? Passava um paninho nele, porque era um só. Agora quem tem 10, você acha que nem pegar? Por que a gente não restaura? Porque não dá valor, não é para nós, não tem um valor para nós. Agora olha só, lembra que eu falei o plano original que está em Deus? Esse texto que eu vou ler para você, gente, se você pudesse, assim, eu estou maravilhado, assim, você fala, pastor, esse texto assim é maravilhoso demais. Ezequiel 34:12. Eu estou falando de Deus, olha como ele faz, como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas. Olhe para mim um minuto. A Bíblia diz que o pastor precisa conhecer o estado das suas ovelhas. Ele está falando do pastor de ovelha mesmo, de campo. Ele tem que saber se ela está bem, porque é valor, aquilo é valor. Cada cabeça daquela é um valor. Senão ele pensa que ele tem 100, quando ele for lá ver lá, 20 está doente. Então ele fala, todo pastor ele tem que olhar uma por uma, passar a mão nela uma por uma. Ele tem que saber o valor dela, para ele dizer, eu tenho 100 cabeças. E ele está dizendo assim, como um pastor busca as suas ovelhas espalhadas, porque aquilo é valor, vale para ele. Ele diz, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e de desgraça. Nós passamos, às vezes, a gente vê pessoas na sarjeta, alcoolizadas, sujas, perdidas. Para nós, o nosso conceito não vale o esforço, não vale o trabalho, mas olhe para cá, para Deus vale. Quando a Bíblia diz assim, que Ele amou de tal maneira, porque para Ele vale, a ponto de dar seu Filho, deu seu Filho, em resgate, em pagamento, porque para Ele vale.
Eu estou pregando aqui para você hoje, porque para Ele eu tenho valor. A razão porque Ele não abriu mão da minha vida, não desistiu da minha vida, porque para Ele eu tenho valor. E isso é graça. Por que a gente não restaura? E eu estou falando de coisas aqui que eu queria que você fosse pensando, né? E o tempo não espera. Por que você não restaura uma amizade? Porque para você não vale. Porque se valesse, você ia atrás. Por que você não restaura isso? Por que você não restaura aquilo? Por que você não reconstrói? Por que você não paga o preço? Porque para você não vale. Porque se valesse, você ia atrás. Então, o que nos impede tanto, gente? E o tempo não está esperando, não espera, de reconstruirmos, de restaurar. São conceitos errados, né? Nós não sabemos como é que era de fato, como é que tem que ser mesmo, a gente não sabe. E mais ainda, não tem valor, a gente foi deixando perder valor. E aí, já que agora não vale mais mesmo, né? Você vai ver isso em pessoas que pegam um carro, uma lata velha, e aí ela restaura, aí seu queixo cai, você fica assim. Aí ela fala o valor, você fala, que absurdo. Falou, então, mas agora vale. Agora vale. A igreja, ela é chamada para ser restauradora de almas, aonde ninguém pagava nada, mas agora paga. Agora paga. Por quê? Porque houve uma restauração. Você pode dizer amém? Vamos terminar aqui? Vamos lá para a gente cear? Vamos ver então, porque o tempo não espera, vamos ver o que nós temos que restaurar. Urgente, urgente, há um reloginho, há uma aflição desse relógio onde o tempo não espera. O que temos que restaurar mais que depressa? Vamos lá, primeira coisa, sua vida, sua própria vida. Deus deu, gente, é incrível, né? Você não entender a salvação, o plano da salvação de Deus, né? Pessoas que elas aceitam a Jesus, aleluia, está salva, e agora ela está esperando a morte para um dia. Não. Quem foi falar com Deus a respeito disso, quem falou com Jesus a respeito disso, ouviu dele a seguinte expressão: e a vocês 100 vezes mais no porvir a vida eterna, mas aqui sem vida. Nós vamos ser geradores de vida, geradores de bênçãos, né? Então, a primeira restauração completa, todas as áreas, financeira, mental, né? A Valquíria falou quarta-feira, né? A saúde física, restaurar a nossa vida. Por quê? Porque em você tem um chamado, o Espírito de Deus está sobre a sua vida, pelo que o Senhor ungiu a sua vida, porque você vai ordenar acerca de quem está destruído já há muito tempo, uma restauração com óleo de alegria, veste de louvor, uma restauração, reconstruir situações. Mas aonde que isso parte? De uma vida que foi restaurada. Então restaura a sua por completo, mais que urgente. Gente, deu errado, eu sei, tá bom, deu errado, mas para. Hoje, recomeça, reconstrói, volta, faz, e se torna gerador. O que você não pode é porque você não está entendendo, o tempo não vai esperar. O que eu vou falar agora aqui para você, Jó capítulo 42, de novo, vamos lá. Versículo 16 e 17. Depois disso, eu estou falando de restaurar a sua vida. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Você pode me ajudar para que essa pessoa acorde?
Fala para ela assim: ele está falando da sua história. A revelação nesse texto é a palavra viveu. Viveu, olhe para mim. Depois de tudo que ele perdeu, depois de tudo que deu errado, depois dos filhos que morreram, depois dos bens destruídos, depois de tudo isso, ele viveu. Houve uma restauração. Ele teve filhos de novo. Ele teve tudo de volta em dobro. Houve uma reconstrução, uma restauração. E nessa restauração, e o tempo não espera, ele viveu 140 anos, que é o bastante. Está escrito assim, foi satisfatório para ele ver netos e bisnetos. Agora olhe para mim. O livro de Jó tem 42 capítulos. Do capítulo 3 até o 38, eu estou falando isso como se eu estivesse dando para você um prazo, é por isso que eu estou falando assim. Do capítulo 3 até o 38, Jó quis morrer. Só morrer. Isso não é plano de Deus. Do capítulo 3 para frente, Satanás sai de cena. Não tem mais função. Já fez o que tinha que fazer. Sai de cena. Agora é Jó. Restaura a sua vida. Olhe para mim. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Aí ele passa do capítulo 3 até o 38, resmungando, reclamando. Jó capítulo 3, versículo 3, ele fala assim: maldito o dia que nasci. O cara quer morrer, reclama, murmura, culpa alguém, sempre está culpando alguém, põe a culpa em alguém. Para, o tempo não espera, restaura a sua vida. Olha, gente, se a gente pudesse agora se apropriar da história e dizer: isso vai acontecer comigo, você vai ter em dobro. Você vai viver o bastante. Um dia eu preguei sobre passado, né? Inclusive é um desejo do meu coração escrever um livro sobre isso, que o seu futuro vai ser tão grande que o seu passado vai ficar pequeno, né? Porque o que nós vamos viver dessa restauração, né, de coisas que a gente não imagina, de extraordinárias, que ele está escrito lá: você vai ser como um jardim regado, uma fonte que não para de jorrar, você vai viver o bastante. E ele fala assim: e apesar de tudo que você passou, você vai ter netos e bisnetos, e vão ser saudáveis, vai ser vida, né? Mas do capítulo 3 até 38, o cara quer morrer. Você entende que ele poderia ter restaurado a vida dele no capítulo 4? No capítulo 5? No capítulo 6? Chega uma hora que Deus dá um basta. Por quê? Porque o tempo não espera. Capítulo 38, Deus, de um redemoinho, fala com ele. E falou Deus a Jó de um redemoinho e disse: põe-te em pé, cinge os teus lombos como homem, e eu perguntarei e tu me responderás. Aonde você estava quando eu criava o mundo? Eu sei o que eu estou fazendo. Você já deveria ter restaurado a sua vida já. E ele começa a falar: sou eu que faço, sou eu que dou ordem ao dia, sou eu que sustento o filho da leoa, sou eu que sustento as cabras monteses, sou eu que ponho porta ao mar, sou eu que sei quantas estrelas há, sou eu que dia ao dia nasce, sou eu sei. Você restaura a sua vida. E aí no capítulo 42,
Ele fala: eu falei de coisas erradas por causa dos meus conceitos errados, eu não sabia o que eu estava falando. E aí está escrito assim, termina a história: e viveu Jó o que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, coração nenhum alcançou, mas Deus tem preparado para você. Restaura a sua vida, amém? Vamos lá, nós temos que restaurar primeiro a nossa vida. Segunda coisa, eu coloquei num pacote: casa, lar e família. Casa para falar de um local, lar para falar de um ambiente, família para falar de um grupo de pessoas. Restaura. Restaura. Restaura sua casa, seu lar, sua família, né? Um dia, uma moça, ela era a única convertida da sua família, toda a sua casa. Sua família, inclusive, não queria saber de igreja, não queria, mas ela era a única que estava na igreja. E ela já estava há 30 dias sem falar com o pai. Entrava e saía de casa sem falar com o pai. Os dois, quando se encontravam dentro de casa, viravam o rosto um para o outro. A família já estava abalada com essa situação e os dois não se falavam. Ela foi num culto na igreja, e lá na igreja, no dia lá, foi falada uma palavra sobre perdão. Que perdão é uma decisão, que perdão não é gerada por sentimento, que você tem que esperar sentir algo para não. Falou, perdão é uma decisão muito séria, em que você decide perdoar e ponto. E é uma decisão que vai contra sentimento, porque vamos dizer, eu não quero, mas eu estou decidido, eu quero perdoar, eu vou perdoar. Ela foi para casa, chegou em casa, ela foi direto no pai, entrou, foi entrando, foi direto no pai, levou um susto até, porque quando viu, ela estava de pé na frente dele, e ela então falou: pai, me perdoa, eu errei. Não teve mais palavras, foi isso, me perdoa, eu errei. Os dois se abraçaram, começaram a chorar, ele também começou a falar: fui eu que errei. Os dois se abraçaram, a família, que já estava num estado emocional por causa daquilo, veio e começou a abraçar também e a chorar naquele momento. No outro domingo, ela e toda a família foi para a igreja. Essa família foi batizada. Restaura. Começa com você. Você restaura a sua casa, você restaura o lar, você restaura a família. Faz isso. Por quê? Porque sobre você há uma unção de Deus para ordenar acerca daqueles que estão presos, que sejam soltos. Para ordenar acerca daqueles que estão em prantos, que recebam veste de louvor. Para aqueles que estão tristes, que recebam óleo de alegria. Você é a luz restauradora dentro da sua casa. Numa casa em que não tem luz, você é a luz. E não é pouca não, acredite, é muita luz que tem sobre a sua vida. Crê nisso? Por último, eu pus num pacote também, e eu vou terminar fazendo um apelo. Isso aqui é um apelo, tá bom? Por último, o que tem que ser restaurado? Ministério, serviço e dom. Ministério, serviço e dom. Você não imagina, eu estou com 55 anos. Eu creio que Deus vai me dar bastante força ainda, para fazer muita coisa ainda. Mas uma dor que eu tenho no meu coração, estou só abrindo meu coração com você, é ver tantos combatentes. Estou olhando para alguns, né?
tanta gente com habilidade, tanto dom sentado. Porque caiu. Porque passou uma situação. Porque se perdeu. Porque errou. Também errei. Também erro. Errei é uma palavra errada, eu erro. Uma pessoa me disse essa semana, chorando: Deus está com vergonha de mim. Falou para mim: Deus está com vergonha de mim. E eu falei para essa pessoa: eu nunca na minha vida tive vergonha dos meus filhos. Nunca. Se os meus filhos, me perdoe falar isso, peço perdão falar assim, se os meus filhos vomitassem aqui agora, eu limparia sem nenhuma vergonha dos meus filhos. São meus filhos. Limparia a boca deles, limparia a roupa deles, eu limpo. Mas alguém faria isso? Sem nenhuma vergonha, nada. Meu filho. Sujasse a roupa, eu tiraria a minha e dava para ele. Meu filho, minha filha, meu Deus. Nunca na minha vida passou na minha cabeça sentir uma vergonha, por pior que do meu filho, da minha filha. Minha filha. Pelo contrário, eu falaria: é meu filho, minha filha. É tão lindo isso, lindo demais, que Deus manda o profeta casar com uma prostituta e fala para ele: e sai pela rua andando com ela. Eu falei: que isso? Que eu quero que vocês saibam que eu sinto. Vocês são a prostituta, mas eu não largo a mão de vocês. Restaura seu ministério, seu serviço, seu dom. Você é um combatente. Aí a pessoa falou para mim: pastor, Deus está decepcionado comigo. E eu disse: olha, por definição, decepção é algo que você não espera e acontece. Você acha que Deus, que você assustou Deus? Que Deus acordou e falou assim: uau. Você acha que Deus é passivo de decepção, sendo que Ele é onisciente? Você acha isso mesmo? Não. Por isso que antes da criação, Ele já tinha preparado um cordeiro. Ele não foi decepcionado comigo. Ele já tinha preparado um plano para me salvar. Eu estou falando isso porque pode passar na sua cabeça que agora você é uma vergonha para Deus e o seu ministério está enterrado. Seu dom, sua habilidade de ensinar, de ministrar, de servir, de contribuir, e aí você vai parando. Restaura a unção de Deus na sua vida. Restaura, não enterra. Um dia Ele vai voltar e você vai dizer para Ele: Senhor, o Senhor me deu 5, eis aqui mais 5. E você vai ouvir dele: bendito do meu Pai, bendito do meu Pai. Estou falando isso porque eu vou ler o texto. Romanos capítulo 12, versículos 6 a 11. Restaura a sua vida, restaura a sua casa, seu lar, sua família. Restaura seu dom, seu ministério, seu servir. Restaura, reconstrói, né?
Romanos 12, 6-11. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Você está fazendo falta. Você era um animador. Quando você chegava, você era um animador. Quem estava abatido se levantava. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com todo o coração cheio de fervor. Restaura o dom, ministério, serviço, restaura, reconstrói, recomeça. Você foi chamado para isso. Ele vai cuidar de você, porque você vai ser conhecido como um dom de Deus. Você vai ser um dom, um favor. Amém? Fica de pé.